Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica dessa quarta-feira. O texto sugerido para nós hoje encontra-se em Juízes, capítulo 3, versículo 4, que nos diz assim: Estes, pois, ficaram, para por eles o Senhor provar a Israel, para saber se dariam ouvidos aos seus mandamentos que tinha ordenado a seus pais pelo ministério de Moisés. O tema: o Antigo Testamento é dotado de veracidade e autoridade. Lembrando sempre que nós estamos estudando a lição de número 4, que traz por título a estrutura da Bíblia. Quando falamos de veracidade e de autoridade, ou seja, esta é verdadeiramente a palavra de Deus. E como já dissemos aqui, segundo o escritor aos Hebreus, quando olhamos para o Velho Testamento, nós temos esses exemplos. Um deles é exatamente isto que está sendo narrado em Juízes, no capítulo 3. Que o Senhor ordenou que era para ter expulsado todo mundo daquela terra, que não deveria ficar ninguém. Mas aí o próprio texto de Juízes vai dizer que o Senhor deixou que ficasse alguns, para através destas nações, através destas tribos que permaneceram ali naquele território, o Senhor provasse a Israel. E que tipo de prova é esta? Acerca da sua fidelidade. Se eles iriam permanecer nos ensinamentos que o Senhor os entregou através de Moisés. Entregou, na verdade, a seus pais. Mas entregou ao povo de Israel através do ministério de Moisés. É isso que o texto diz. E então nós vamos observar, irmãos, que o livro de Juízes, por exemplo, vai apresentar muito isso para a gente, que a nação de Israel, por diversas vezes, abandonou os ensinamentos do Senhor e invejou as nações que estavam em volta. A forma como eles faziam suas adorações, a forma como eles eram governados, a ideia de querer ter um rei não veio de Deus. Não foi o Senhor quem quis colocar rei sobre Israel, foi Israel quem escolheu ter rei. E nós estudamos isso no ano passado e vimos o problemão que isso foi. O quanto isso afastou eles de Deus, ao ponto de dividir o reino por completo e serem levados como cativos para a Babilônia. E depois disso nunca mais Israel foi completo, como o Senhor havia planejado. Tudo isso porque escolheram andar segundo o seu próprio conceito. Tudo isso porque escolheram seguir a sua vontade e abandonar a orientação de Deus. Nunca foi plano de Deus Israel ter rei. E, no entanto, tiveram e deu no que deu. O que cabe a nós nessa história? O que nós podemos aprender com isso? Podemos entender que a nossa fé precisa estar baseada nos ensinamentos do Senhor. Que devemos seguir a veracidade da palavra de Deus, devemos respeitar a sua autoridade, porque ela já provou a sua eficácia e já provou que é o melhor caminho, que é a melhor escolha. Porque andaremos segundo a vontade de Deus. Andaremos num caminho que Ele planejou. Os planos dele são melhores do que o nosso. Os planos dele são infinitamente maiores do que os nossos. A nossa visão é curta. Nós não conseguimos ver muito além de nossa geração, muito além dos nossos dias. Porém, Ele consegue ver tudo. Não há nada escondido aos seus olhos. Nem o nosso passado, nem o nosso futuro. Tudo está patente como presente diante dele. Por isso, seguir a sua orientação, seguir a sua palavra, é a melhor escolha. Que o Espírito Santo nos ajude, irmãos. Que consigamos pautar a nossa vida a partir das Escrituras Sagradas. Que aprendemos a nos relacionar, tanto com Deus, quanto com os nossos semelhantes, segundo a sua palavra. Amém? Deus nos abençoe e tenhamos todos um excelente dia. Fiquemos todos em paz.